Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você gosta de bater um papo com pessoas interessantes, pessoas que te inspiram, pessoas que fazem você ver um mundo melhor, você está no lugar certo. Vai começar agora o Benchmark Podcast. Hoje eu tenho a alegria, um prazer de ter um episódio muito especial com um convidado mais que especial. Ele, diferentemente de perfis que a gente vê por aqui, de executivos, é uma promessa. É um menino, um jovem, né, que vem se destacando bastante no mercado aí, nas mídias digitais, onde ele fala de, não só de futebol, mas fala do mercado, fala de estatísticas, fala de tática, estratégia. Bom, vou trazer ele aqui para conversar com a gente e a gente vai bater um papo super interessante. Com vocês, Guilherme Vale. Fala, Gui, tudo bem? Como é que você está? Fala, Rafa, tudo certo? Fala, pessoal também que está acompanhando aí a gravação, aí a live. Vamos conversar, né? Fui convidado aqui para falar de futebol, tentar falar um pouco da minha trajetória na internet, que mesmo com a minha pouca idade já é uma trajetória importante e que algumas pessoas já me veem como referência. Pode parecer um pouco louco, eu também acho, mas é a realidade. Oh, pois é, cara. O nome do Benchmark Podcast significa isso, significa a referência, ponto de referência. E você está aqui não é por acaso, você está aqui porque você é uma referência para mim. E acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo, que referência, ela não significa hierarquia, não significa posição, idade. A referência, ela vem de exemplo, né? A pessoa que faz alguma coisa muito bem feita e que você olha e você enxerga como um exemplo a ser seguido. E para deixar isso muito claro, né? A gente já conversou antes, mas em termos de comunicação, forma como você interage com o seu público, para mim é uma referência. Então, cara, obrigado por você me inspirar e inspirar tantas outras pessoas aí. Pô, obrigado demais. Escutar esse tipo de coisa para mim ainda eu fico, pô, será que é tudo isso? Mas obrigado demais. Ah, é assim, cara, é lógico que tem uma carreira pela frente aí, mas vamos falar sobre isso, vamos entender de onde que vem, né, como é que você surgiu, de onde que vem essa sua inspiração, como é que surgiu o seu interesse, e essa é a primeira pergunta, Gui. Como que foi que você um dia parou e reparou que você, nossa, eu gosto de futebol, mas de repente você se viu comentando futebol? Rafa, então, assim, desde muito pequeno eu sempre estive envolvido dentro desse meio do futebol. Eu lembro que, eu acho que foi 2014, foi a minha primeira vez que eu entrei numa escolinha de futebol para jogar. Foi na quadra da irmã da minha avó. Eu tava lá e aí eu via os meninos jogando e falei, não, quero começar a fazer isso e tal, e pedi para minha avó. E aí ela me colocou no futebol e aí a minha vida dentro do esporte começou assim, primeiro jogando, primeiro Uhum. participando de fato dentro, né, do ambiente esportivo. E foi assim, dos meus 4 até os meus 13 anos, que foi quando eu falei, pô, eu gosto, eu sei falar disso, eu acompanho, 100% do meu tempo é escutando especialistas falando, eu quero dar minha opinião agora, porque eu acho que pode ser legal um adolescente, né, porque afinal quando eu comecei eu tinha 13 anos, um adolescente pontuando aquilo que ele acredita sobre futebol. E eu acho que essa influência também do esporte, de querer aprender, de querer assistir os jogos, veio muito do meu avô, porque ele sempre foi envolvido de assistir, principalmente os jogos do São Paulo, porque hoje eu sou São Paulino muito por conta dele, veio muito dessa influência. Então eu comecei assistindo os jogos do São Paulo, depois comecei a assistir jogos de todos os times, tanto que minha mãe e meu pai falavam, pô, abre um canal no YouTube, porque na época o que estava em alta era o YouTube. Então, abre Uhum. um canal no YouTube, fala sobre futebol, você fala bem, você se comunica bem, você é extrovertido. E eu ficava meio naquela insegurança, não vou me expor e tal. Só que aí num dia eu mandei uma mensagem pro Vitinho, que é um dono de um perfil grande hoje também do futebol, e despretensioso, não imaginava que ele ia nem me responder. E ele me Uhum. respondeu, me mandou uma série de áudios aconselhando o que fazer no primeiro vídeo, como falar e tal. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo de 1 minuto e meio, postei no meu TikTok. Na noite, assim, que eu postei, eu lembro, tipo, cara, será que vai dar certo? Tinha, sei lá, 15 views. No outro dia, deu meio-dia, o vídeo começou a viralizar, 20 mil, 50 mil, e aí Ah, esse no primeiro vídeo primeiro bateu post? 4... Exatamente, bateu 450 mil views.
E aí eu falei, pô, não é possível. E aí eu comecei, alimentei, ganhei confiança, que é muito importante quando a gente fala nesse meio da internet. É um meio que você, querendo ou não, você expõe, você se expõe. Uhum. Você assume um risco de expor a sua imagem para pessoas que você conhece, Claro. para pessoas que você não conhece, para pessoas que você espera uma atitude, para pessoas que você também não espera algumas atitudes. Mas você Uhum. tem que assumir esse risco se você quer falar abertamente de qualquer assunto na internet, seja de esporte, de saúde, de negócios, enfim, de qualquer tipo, vão ter pessoas que concordam e que discordam com você. Então, esse Uhum. para mim talvez tenha sido meu primeiro choque, né? Combate com essas características da internet. Mas, voltando, foi assim, eu comecei ganhando confiança no TikTok, cresci bastante, fiz contato com algumas pessoas, conversei, e no final do ano de 2023, isso, 2023, eu decidi postar no Instagram, porque eu acreditava que o Instagram era das pessoas mais velhas, enfim e tal. E aí eu superei essa expectativa, postei no É, Instagram e no meu quarto vídeo, o vídeo bateu 900 mil visualizações. pô, Então, assim, não sei bacana. se foi sorte, não sei se o algoritmo falou, não, vamos viralizar esse menino, mas logo no meu início, em ambas as plataformas, deu muito certo e isso contou Uhum. muito para mim para eu ter uma confiança em seguir. Então, eu digo que foi um encaixe perfeito, assim. Gui, deixa eu te falar uma coisa, cara, é uma coisa que eu escutei de algum chefe meu antigamente, ele dizia o seguinte, cara, sorte sem competência não costuma andar juntos, tá? Então, pode ter certeza que não foi simplesmente sorte, não, foi fruto do seu trabalho, de coisas que você observou, né? Então, você falou, cara, 2014, né, para muitas pessoas que estão vendo a gente aqui, vai falar, pô, é algum tempo atrás aí, 10, 11 anos atrás, mas nessa época você tinha quantos anos? 5, comecei a jogar com 5. 5 anos que você começou a jogar futebol, né? E aí, até você fazer o seu primeiro post lá no TikTok, imagino que você tenha, pelo menos, observado muita coisa, né? Sim, E, é uma coisa que eu acho bem importante quando a gente fala de futebol, principalmente hoje, que é muito fácil uma pessoa vir atrás da câmera e falar sobre qualquer assunto. Hoje a internet te possibilita de fazer isso. Mas eu acho que é muito importante a pessoa que vai falar sobre determinado assunto, ela ter vivido de fato, ela ter tido um tipo de convivência com aquele ambiente para ela ter, sim, uma opinião. Então, assim, essa vivência que eu tive dentro do esporte, viajei para fora daqui de Brasília, joguei muitos campeonatos aqui em Brasília, já joguei futsal, joguei futebol de campo, joguei futsal, então, enfim, todas essas experiências me deram capacidade de discernir dentro do profissional, eu não joguei profissional, mas de discernir como é que funciona o ambiente. Porque tem muita gente que fala sobre diversos assuntos sem nunca ter vivido aquilo de fato. uhum. Então eu prezo muito por falar sobre alguma coisa com uma certa experiência e sabendo de fato sobre o que eu estou falando. Não, você comentou, você usou uma palavra viver, e isso no mercado profissional, a gente chama de vivência mesmo, né? A pessoa, quando chega uma determinada posição numa empresa, sem ter vivenciado, né, toda a trajetória, ela dificilmente consegue ali impactar, né, e influenciar, né, vou usar aqui as palavras, né, de impactar, influenciar novamente, porque ela não é que ela não criou não tem uma credibilidade, mas dificilmente as pessoas olham para uma outra pessoa como uma inspiração sem que ela tenha passado por essas etapas, né? E acho que, cara, assim, você enxerga hoje o que você faz, né? A forma como você faz, já como uma estrutura de profissão ou uma estrutura profissional? Sim, eu estava até conversando com um companheiro também de internet, onde a gente conversava sobre isso. Recentemente, um outro colega também de profissão, que acaba sendo, ele Uhum. começou na internet fazendo vídeos, falando de tática, pegando lances e comentando, e hoje ele está na TNT, sendo comentarista da Uhum. TNT, comentando Champions League, comentando Brasileirão. Então eu vejo que a internet, ela cada vez mais abre espaço para as pessoas fugirem daquele tradicional de se formar às vezes numa faculdade de jornalismo, para depois pensar no mercado de trabalho, para depois. Então assim, eu vejo que a internet, ela te dá um leque de você poder mostrar todo o seu repertório sem necessariamente ter que passar por todas aquelas etapas do tradicional. Hoje a Uhum. internet ela te possibilita, às vezes cortar caminho não seja a palavra correta,
Uhum. Mas, de certa forma, é você cortar um caminho que foge do tradicional. E você falar de uma forma que também foge do tradicional, daquele negócio do terno, do bate-bola e tal. Você ter uma conversa como a gente está tendo aqui, uma conversa simples, mas que tenta passar uma mensagem por trás disso. E eu vejo que cada vez mais a internet traz esse ponto de você criar uma conexão com a pessoa que está atrás do telefone. E essa Uhum. conexão traz muitos benefícios, porque a pessoa segue o seu perfil, a pessoa curte, a pessoa te acompanha, e no final cria uma relação boa para todo Sim. mundo. Porque no final a Ah, pessoa te dá a visualização, te dá a curtida, te dá a repercussão, e você passa uma informação coerente para a pessoa. eu concordo, porque eu sou um exemplo, né? Assim, cara, sou péssimo de futebol. Enfim, sou corintiano, mas porque quando era criança eu tinha que torcer para um time. Falo pro Luca que é legal o Corinthians, mas ao mesmo tempo a Luísa, que é minha filha, é palmeirense. Então, enfim, eu não ligo muito para isso, mas eu te sigo e eu vejo que os conteúdos que você posta lá, apesar de serem conteúdos técnicos, né, que você traz muita informação, ele fala, no meu ponto de vista, fala com qualquer tipo de pessoa, tanto aqui acompanha, que gosta, quanto aquela que está ali por lazer, vamos dizer assim, né? Tá ali no scroll ali dos feeds, enfim, e aí olha e vê você falando, você fala, pô, cara, que legal, ele tá falando alguma coisa aqui que me chama a atenção, que é coerente, né? E como é que é isso para você, né? Quando você pensou em fazer a sua primeira publicação, você tinha um público-alvo ou você foi adaptando para chegar hoje a como é que você está posicionado? Quando eu comecei, eu vou ser bem sincero, que eu só gravei do jeito que eu queria falar e Na tal, raça. mas exato, na raça. Só que ao longo do tempo eu comecei a perceber que eu poderia adaptar algumas coisas que seriam complexas para uma forma mais simples. Porque, querendo ou não, 70%, 75% das pessoas que acompanham futebol não tem um repertório abrangente sobre, de fato, como é que funciona o jogo. E se eu Uhum. for me comunicar com esses 75%, que é a maior parte das pessoas que consomem o produto que eu estou falando, se eu for falar de uma forma complicada, complexa, cheio de ingredientes difíceis da pessoa compreender, não vai fazer sentido, porque eu vou estar falando para mim mesmo. A outra pessoa do outro lado não vai entender. Então, ao longo desses 2 anos que eu estou na internet, eu aprendi e entendi que eu tinha que absorver todo o conteúdo difícil, todas as informações complexas e tentar passar para as pessoas da forma mais simples possível e facilitar o entendimento delas. Porque o meu objetivo não é elas saírem sendo experts dentro do sistema de futebol. Não. Elas Uhum. entenderem como é que o time dela funciona, por que o time dela faz essa saída de bola de um jeito, por que o time dela bate o escanteio dessa forma, por que o treinador escolheu esse jogador em vez desse jogador, de uma forma simples e que a pessoa consiga digerir também de uma forma simples para ela poder evoluir até o entendimento dela de jogo também. Cara, eu imagino que você se dedica bastante para preparar, né, o seu conteúdo antes de postar, né? As pessoas devem falar assim, não, pô, o cara fez ali 1 minuto no post ali, pegou o celular, deu uma olhada ali na tela, gravou e tá tudo certo. Gastou 2 minutos para fazer o post. Não é bem assim, né? Você deve passar bastante tempo ali estudando e entendendo antes de fazer qualquer tipo de postagem, né? Eu vou te falar que é um desafio. Tem dia que é difícil, tem dia que não vem. Mas, assim, eu falo que com outras coisas eu canso de ficar ali escrevendo, de ficar pensando. Mas quando se trata do futebol, para mim é como se fosse uma terapia. Eu entro um estado dentro de mim que parece que o tempo não passa. Eu começo a pegar estatísticas de jogador, assisto o lance do jogador, assisto o lance do time e começo a pensar nas possibilidades de vídeo. Aquilo para mim serve de terapia. Então, Uhum. assim, é muita coisa, de fato, assim. Só sou eu, por enquanto, de fazer roteiro, de editar vídeo. Hoje eu tenho o meu editor que me ajuda também nessa demanda, mas no Uhum. início era só eu. Ao longo do tempo, eu gostaria de criar um ecossistema ao redor de mim que potencialize Uhum. esse meu perfil. Eu acredito que isso já está acontecendo, mas de fato, indo nessa linha da produtividade, tem dias que é Uhum. bem difícil, porque assim, são muitas coisas acontecendo, é futebol europeu, com os diversos países que tem dentro do futebol europeu, é o futebol aqui no Brasil, que, querendo ou não, o Brasil é um país continental, então você Uhum. vai querer pegar todas as informações, é muita coisa.
Aí você tem que ficar ligado no que está acontecendo na África, tem que ficar ligado no que está acontecendo nos nossos países aqui vizinhos. Então, assim, é muito conteúdo, é denso. Então, não vou mentir para você que seja fácil. É difícil, mas para mim serve de terapia. Mas dentro dessas etapas entre, vamos colocar aqui, planejamento, execução e edição, tá? Vou colocar entre essas 3 etapas. Qual delas você se satisfaz mais? Com qual delas você se sente melhor? É na frente da câmera, falando, é ali pegando os dados, ou depois transformando tudo isso que você fez em algo ainda melhor? Uma coisa eu tenho certeza, eu odeio editar, não gosto de editar, então, assim, essa parte final de juntar tudo não é comigo, eu faço Cara, não porque é realmente, fácil. às vezes, eu preciso, não é Não é chato, fácil. enfim. Mas eu sempre tive uma facilidade muito forte em me comunicar, então com qualquer tipo de pessoa eu me comunicava bem, faço amizade fácil, enfim. Então essa parte de se comunicar, para mim é natural, é natural. Uhum. E eu vejo muitas pessoas me perguntando, pô, mas você tá falando com a câmera, você não tá falando com a pessoa, como é que você faz? Pô, eu me imagino falando com diversas pessoas, porque no final, o produto final daquilo vai para um monte de gente. No final, vai ser a mesma coisa de eu conversar com várias pessoas na minha frente. Então, eu gosto muito dessa parte de se comunicar, de falar. Só que essa parte também mais analítica, de fato, me encanta também, porque você já tem uma competência dentro do jogo, mas você estudando, você escrevendo, você realmente grifando de fato na sua cabeça os determinados assuntos, aquilo faz com que você aumente demais o seu repertório. É difícil, mas talvez a comunicação, a parte de falar, talvez seja a parte que eu mais goste. Mas também Legal. a parte de escrever e de estudar eu gosto bastante, porque afinal vai alimentar essa minha comunicação. Porque eu chego aqui para falar sem nenhum repertório, sem nenhum dado, eu vou ficar dando círculos aqui, falando nada com nada, nada que vá acrescentar. Mas se eu juntar todas essas partes, pô, vai ficar um conteúdo muito, muito sensacional. Ô Gui, e assim, talvez as pessoas devem estar assustadas ainda, não se deram conta que quem está falando dessa forma aí é um adolescente. Primeiro, não é um avatar de inteligência artificial. Acho que quem fez conta vai ver aí que você tem 15, 16 anos, é isso? 16. Cara, 16 anos e tem um ingrediente importante, né? Você falou de editar, de pesquisar, de passar muito tempo com isso, gravar, mas tem escola, né, cara? E além de tudo, contar para o pessoal aí que a sua avó é diretora da escola, né? Como é que é esse desafio aí? Ó, primeiro, peraí, um disclaimer aqui. Estamos gravando no período que eu espero que não seja seu período de estudo, hein, cara? Senão seu pai, sua mãe, sua avó, todo mundo me Não, mata. não, eu estudo de manhã, tem que acordar cedo. Beleza. Tá tranquilo. Mas como é que é esse negócio aí de conciliar? Tudo isso que você faz, de novo, cara, assim, eu entendo como uma profissão, né? Não dá para tratar isso que você faz hoje da forma como você faz como lazer. A sua profissão com os seus estudos. Eu vejo uma linha dentro da própria internet muito grande de jovens em diferentes nichos, assim, falando, desprezando a educação, desprezando a escola, falando que, eu já faço isso bem, para que eu vou ficar estudando isso e tal. Eu não concordo, eu vejo que a escola é muito importante em determinados nichos para você ter cultura, porque afinal uma pessoa sem cultura é uma pessoa, uma folha em branco. Uma pessoa sem repertório algum, uma pessoa que não consegue discutir sobre quase nada. Então, para mim, eu tento equilibrar e acredito que eu esteja conseguindo. Na parte dentro da minha família, eles me apoiam de fato nos dois lados. Minha obrigação é passar de ano, minha obrigação é ficar acima da média, mas também minha obrigação ao longo do tempo acabou se tornando também o Instagram, o TikTok, o YouTube, enfim, porque afinal hoje eu tenho uma média ali de 4 milhões de visualizações por mês. Então, assim, é um compromisso com as pessoas do outro lado também que esperam os meus vídeos. Então, por exemplo, acaba o jogo do São Paulo, na minha DM. Pô, Guilherme, cadê sua avaliação? Acaba o jogo do Corinthians. Pô, Guilherme, você é São Paulino, não tem avaliação do Corinthians porque você é São Paulino. Aí do Palmeirense também. E às vezes não é nem isso, às vezes eu estou estudando para uma prova e eu não posso fazer. Só que, então todo esse equilíbrio, eu tento me potencializar, otimizar ao máximo o meu tempo para fazer o meu dia
caber tudo que eu tenho para fazer. Então, às vezes eu separo 2 dias da semana para fazer roteiro, para estudar, e o resto ali eu estudo para a prova, estudo um conteúdo, faço um dever de casa. Então, todo esse equilíbrio é complexo, mas eu tento otimizar ao máximo todas essas responsabilidades. Eu não tinha dúvidas dessa resposta, porque, cara, conhecendo sua avó, marcação ali você fala um zagueiro top aí, quem é o melhor zagueiro do mundo? Ah, o Van Dijk. Pronto. A vó Marli é pior que ele, com certeza. Ela fica de olho, todo dia ali, tá estudando, como é que tá? Não, tô Com estudando. certeza, cara. Você falou da parte de parcialidade, né? Você hoje, como comentarista, você fala abertamente que você é São Paulino, você torce por São Paulo, mas você vê muita diferença de como eram profissionais do jornalismo que iam ser comentaristas, por exemplo, e ele, não, que time que você torce? Não, ele não poderia nem falar qual é o time que ele torcia, porque ele poderia ser considerado como parcial, ou ia ser condenado por outras torcidas. Como que você vê essa evolução? Vou chamar de evolução aqui, porque hoje você pode falar isso abertamente. As pessoas entendem de uma maneira melhor, eles gostam, né, desse tipo de interação mais próxima com o seu time, mas ao mesmo tempo respeitando os outros times? Assim, eu acredito muito que depende muito da forma que você se comunica. Porque, por exemplo, se você faz um vídeo, se você, vamos pegar, por exemplo, 30 dias no mês, se você faz 20 vídeos do São Paulo e outros 10 divididos nos outros 19 clubes da Série A, claramente você está tendencioso a um lado. Se você traz informações com muitos mais detalhes do São Paulo do que dos outros clubes, claramente você é tendencioso a um lado. Eu falo por mim, eu sempre busco estar informado sobre todos os times. Porque meu objetivo, eu poderia bem fazer um perfil destinado só ao São Paulo, só ao público são paulino. E que para mim ficaria super confortável, porque aí eu teria que priorizar mais os jogos do São Paulo, mais as informações do São Paulo. Mas não, eu gosto do futebol, eu não gosto do meu time. Então acho que separar bem esse tipo de coisa é importante para a gente começar nessa conversa. Porque tem muitas pessoas que gostam do time delas e amam o time delas e assistem só os jogos dos times delas. E aí, de certa forma, ela vai ter uma opinião clubista que a gente fala, de fato, sobre determinado assunto. Mas a pessoa que gosta de futebol, ela vai ter mais embasamento para relacionar os assuntos do time dela com os assuntos dos outros clubes. Então, por exemplo, o São Paulo passa por uma crise financeira hoje, de fato é verdade. O São Paulino que se inteira sobre essa crise financeira, Paulo também vai ter propriedade para falar sobre a crise financeira que o Corinthians passa, que o Atlético Mineiro passa, que o Botafogo passou antes da SAF. Então, você se inteirar sobre diferentes assuntos, você vai ter maior embasamento e maior repertório para falar. E eu acredito que antigamente as grandes emissoras brecavam muito por achar que o público não ia entender. Só que cada vez mais com as diferentes, por exemplo, hoje você tem muito diferentes comunicadores no foco nos times. Então, por exemplo, tem diversos YouTubers palmeirenses que falam só do Palmeiras. Tem diversos YouTubers São Paulino que falam só do São Paulo. Então, tem para todo mundo hoje. Antigamente era ali ESPN, Globo, não sei nem se poderia falar, mas enfim. Globo, Pode. ESPN. Se quiserem patrocinar a gente, tá ótimo também. Tá ótimo, se quiserem contratar. Band e tal. Tinham 5 emissoras ali que falavam de futebol. Tá. Se cada uma focasse em um time só, pô, ia criar uma antipatia grande. Nicho, né? Exato. Então, hoje o YouTube, o TikTok, o Instagram, eles te dão diversas possibilidades para todos os gostos. Então, se a pessoa quer escutar só do time dela, tem o perfil só do Palmeiras, só do São Paulo. Mas se a pessoa quiser englobar um pouco mais, encorpar um pouco mais a sua opinião, o seu entendimento geral, também tem perfis para isso. Então, eu acho que passa muito por essa criação do ecossistema do futebol dentro da internet. Hoje, as pessoas têm diversas possibilidades de conteúdo, de streaming, para o que ela se interessar. Então, é específico. Se ela quer saber de muitos clubes, ela segue um perfil que fala geral. Se ela quer saber só do clube dela, também tem um perfil que fala só do clube dela. O que eu acho legal é que mesmo num perfil como o seu, que é generalista, vamos dizer assim, porque você fala de todo o futebol, você também tem a liberdade de poder expressar o sentimento que você tem pelo seu time, mantendo, né, o profissionalismo, e aí eu entendi que você tem toda essa análise, esse balanceamento de, cara, eu não posso ter um viés só para o São Paulo, porque eu gosto do São Paulo, não, eu quero colocar todo mundo dentro de um conteúdo interessante, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de expressar quem eu sou e colocar ali a minha opinião, né, e o meu
né, o seu amor pelo seu time, né? Acho que isso acho que a internet talvez tenha trazido essa abertura para esse sentido, né? Sim, eu consequentemente, hoje o meu público tem uma grande parcela de São Paulinos. Só que também tem uma grande parcela de corintianos, tem uma grande parcela dos times do Nordeste, que também é um ponto que a gente poderia tocar sobre a falta de consideração de fato da mídia em cima dos times do Nordeste e como a internet trouxe esse sentimento de pertencer dos clubes, dos torcedores nordestinos, mas enfim, esse é assunto para outra hora. Então, assim, hoje eu tenho muito ramificado os meus seguidores. Só que ainda eu tenho um público maior de São Paulinos. Então, consequentemente, nos jogos do São Paulo, nas minhas análises das partidas do São Paulo, eu vou dar uma detalhada maior. Mas não que seja favorecendo o São Paulo. Não, porque o meu público, ele pede uma análise mais detalhada sobre o São Paulo. Mas nos jogos do Corinthians eu faço análises também, nos jogos do Palmeiras eu faço análises também, nos jogos do Bahia eu também faço análises. E é normal, o torcedor de cada time, lógico que vai ter mais detalhes do que um que não é torcedor. Isso é óbvio. Porque você está convivendo com o clube desde que você nasceu, na maioria das vezes. Então é normal o torcedor ter mais informação, ter mais detalhes sobre o seu clube. Mas aí vem também da pessoa que não é o torcedor trazer uma visão diferente, trazer uma visão mais neutra, de fato. Pô, será que o time é tão ruim mesmo? Será que esse jogador é tão ruim mesmo? Será que o time não está fazendo essa movimentação errado e é isso que está prejudicando o rendimento do jogador? Então, eu acho importante os não torcedores de alguns clubes se informarem mais sobre o geral para trazer uma opinião também mais neutra e uma opinião que pode agregar também o pensamento do torcedor. Então, é isso que eu tento trazer, uma visão um pouco mais neutra e saindo um pouco da emoção e ficando mais na razão em relação aos outros clubes. E Gui, eu vejo que você se embasa muito com dados, né? Com estatística. Quando que isso começou a aparecer no futebol e quanto isso hoje é importante para você que faz os comentários e para os clubes, né? Para utilizar essas informações. Eu lembro que a gente estava batendo um papo, sei lá, não lembro se foi no Natal, enfim, em algum momento desse de encontro de família, a gente estava falando sobre estatísticas, eu falando sobre as estatísticas de tênis, e você falando, né, das estatísticas de futebol, e como que eles conseguem utilizar isso a favor, né? Como que é essa maturidade da utilização desses dados no futebol? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque o pessoal mais velho, enfim, tradicional, eles não botavam muita fé nessa questão de número, não, futebol é dentro do campo, tal, esquece isso. Mas eu acho que essa questão dos dados, de números, começa, principalmente aqui no Brasil, com Luxemburgo, ainda lá nos anos 2000. E ele tem uma entrevista dele nessa época falando sobre isso, e esses dias ele deu uma entrevista também, dizendo que eu fui o primeiro a trazer. Ele foi realmente o cara que deu o ponto de partida esse assunto dentro do futebol brasileiro. Por que eu acho importante? Porque, mais uma vez, os números, eles te trazem uma razão acima da emoção. Às vezes você acha que aquele jogador erra demais com bola no pé. Mas, às vezes, ele faz um papel defensivo de roubar a bola, de fazer uma interceptação, um trabalho espetacular. E, às vezes, você não percebe isso, porque é natural. É natural a pessoa prestar atenção no jogo quando está com a bola. É natural. E ela não perceber os trabalhos que os jogadores fazem sem bola. Então, principalmente essa questão dos números dentro do futebol trazem uma análise com mais razão do que emoção. Então, por exemplo, o mapa de calor. Eu acho fantástico o mapa de calor, porque ele te traz por onde o jogador vai mais, por onde esse meia cai mais. E isso facilita nos momentos de contratação dos clubes. Hoje a gente tem aula de scouting, que são os grupos de observação dos times para contratações. Isso te facilita mais na precisão na sua contratação. Por exemplo, o treinador, vou usar de exemplo o Cruzeiro. O Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, sentiu falta nesse primeiro semestre de um ponta de mais drible, de mais correria, de mais empenho físico. Os números podem te ajudar nisso. Você procura na sua base de dados um jogador que tem uma taxa de drible certos alta, um jogador que tenha uma velocidade ali média alta, um jogador que corra bastante ao longo do jogo. Isso vai facilitar bem mais a sua contratação e vai minimizar o risco de você pagar caro num jogador que não se encaixa no seu estilo de jogo. Então eu vejo que os dados, além de ajudarem muito no dia a dia ali dos clubes, de ver
como é que um jogador está fisicamente, se ele está desgastado, quanto que ele correu no jogo, como é que é a taxa de porcentagem de passes certos, de bola longa. Eu acho que também os dados cada vez mais ajudam nesse lado de mercado do futebol. Tornam-se as contratações cada vez mais precisas, fazem com que os clubes não gastem em jogadores que no final vão sair com um enorme prejuízo. Cara, muito legal, né, esse avanço da tecnologia. Você acha que é por isso que as pessoas falam que é completamente diferente você assistir jogo no estádio do que assistir um jogo pela TV? Você estava falando de movimentação sem bola, né? No estádio você consegue ver isso de uma maneira diferente, né? Com certeza, cada vez mais também com as transmissões hoje em dia, trazendo esses dados mais, questão gráfica, principalmente nos campeonatos europeus, eles trazem bastante esses mapas de calor dentro do jogo, quanto um jogador percorreu, quanto que é a porcentagem de passes certos desse jogador. Então você vê ali, principalmente no seu campo de visão, porque você vê um jogo de cima, meio na sua diagonal ali para baixo, te traz uma percepção bem melhor. Tanto que o treinador do PSG, atual campeão da Champions League, ele vem fazendo uma dinâmica de antes ele já fazia isso nos treinos, ele ficava num local mais elevado para ver o jogo, o treinamento de cima. E com isso ele consegue ter um maior detalhamento sobre o posicionamento do jogador, o que ele está fazendo errado, o que ele pode melhorar na linha defensiva dele. Então, assim, e hoje em dia, ele, no primeiro tempo, nos últimos jogos que ele tem no PSG, no primeiro tempo ele tá vendo o jogo do camarote para ver o posicionamento do time dele nesse primeiro tempo. No segundo tempo, ele desce pro vestiário, mostra os detalhes que ele viu lá de cima, e no segundo tempo ele vai para dentro do campo para detalhar isso melhor. Então, assim, eu vejo que a forma como você enxerga o jogo muda totalmente a sua percepção. Eu, por exemplo, eu tenho que melhorar totalmente a minha percepção quando eu assisto o jogo dentro do estádio. Porque eu fico assim, eu fico tão impressionado com a grandeza do estádio, com os jogadores perto de mim, que às vezes eu esqueço da análise. Então, eu mas vejo você que... tá lá também para curtir o momento, né, cara? Não é, você não tá ali Exatamente. para fazer o comentário, né? Então, a sua percepção de como você vê o jogo muda completamente. Por exemplo, como você disse, na TV, hoje eles te dão vários detalhes, o ângulo da câmera, enfim. E no campo, não. No campo ainda é no bruto, no olho, os espaços você tem que ver. Então, isso é bastante Legal. interessante, essa dinâmica. O tênis, que é o esporte que eu gosto, assistir do estádio é estranho, cara. Não é tão legal, porque se você senta no meio, você fica mexendo a cabeça de um lado para outro, de um lado para outro. Mas é legal, é interessante ver a diferença de velocidade de bola, né? Você acha que é mais lento, mas é muito mais rápido do que parece. O Gui, aí a gente estava falando de estádio, né? E me veio à cabeça aqui questões de experiências que o futebol já te proporcionou. Cara, quais foram os estádios ou os jogadores com que você já encontrou e que você mais guarda com mais carinho aí no seu coração? Você não vai falar Morumbis, né? Mas é o melhor, é o maior estádio que tem. Não, mas assim, eu tive muitas oportunidades de conhecer diferentes países e de conhecer também diferentes estádios. Então, assim, eu já fui no estádio do Manchester United, já fui no estádio do Benfica, já fui no estádio do PSG, enfim, já fui em bastantes estádios do Real Madrid. Eu acho que essa experiência te traz, é muito importante para te trazer uma noção sobre as coisas. Porque se você vai falar sobre determinado assunto, voltando naquele ponto que eu estava falando no início da nossa conversa, se você vai falar de alguma coisa e você nunca vivenciou o mínimo daquilo, como é que você vai ter uma opinião concreta sobre aquilo? Então é muito importante você vivenciar, você ver como é que de fato funciona. Então, por exemplo, te dar um exemplo. Quando eu fui no estádio do Real Madrid, eu já fui 2 vezes. Na primeira vez ainda não tinha reformado. Nessa segunda vez eu fui com ele reformado e eles têm uma tecnologia de gramado. Então, o gramado ele desce para um andar de baixo e sobe uma camada de chão normal mesmo, de concreto. Proteção. Isso. E lá de baixo, eles fazem todo um tratamento, com luz determinada para aquilo, com questão de adubo, enfim. Então eu vi aquilo de perto, eu presenciei aquilo, e era um assunto que na época estava muito em alta, como é que funcionava, e eu vi o gramado descendo, o gramado sendo cuidado. Então, é muito importante essas experiências que a gente tem para a gente ter um embasamento de fato sobre aquilo. E você acredita que essa questão de material de ponta, qualidade, obviamente, salário, né? Tudo isso faz com que os jogadores comecem a jogar no Brasil, mas já pensando em ir para a Europa, ou talvez agora Oriente Médio, o que você acredita que está mais relacionado? Ou é simplesmente
qualidade do time, por quem que vai estar do seu lado ali dividindo a estratégia, enfim, dividindo a partida? Cara, esse é um assunto que eu falo bastante, que eu gosto. Porque eu vejo muita gente falando, o futebol brasileiro acabou, a geração acabou, os jogadores não querem ficar mais no Brasil, porque na Europa tem isso, porque na Europa tem aquilo. E às vezes a gente esquece de olhar para o nosso futebol, como é que a gente está. Muitas vezes hoje nas categorias de base, isso vem mudando, principalmente com alguns clubes como o Palmeiras, que vem tendo um sucesso nas suas categorias de base. A gente muitas vezes prioriza o ganhar em vez do formar. E dentro das categorias de base, vale muito mais a pena você formar bons jogadores do que você ganhar títulos. Porque no final, o que vai te dar de dinheiro, o que vai te dar de retorno esportivo, é você ter formado um bom jogador. E muitas vezes nesse processo de formação de atletas, a gente prioriza o ganhar e que se dane o jogador ser bem formado, o jogador ter ali uma qualidade técnica, entender o jogo, que se dane, eu quero ganhar o título. E às vezes o seu jogador não tem um entendimento de jogo preciso para o futebol profissional. Então o futebol brasileiro às vezes caiu muito nessa do só ganhar, não quero formar, e muitos jogadores começaram a sair cedo, muito por conta disso. Também tem a questão econômica, a nossa moeda comparado ao euro é extremamente desvalorizada. Então, quando um clube europeu chega com 10 milhões de euros para eles, não é um valor tão alto, mas para a gente já é um valor alto para clubes que realmente precisam de grana, como o São Paulo, que vendeu diversos jovens agora por valores muito baixos. Então, eu vejo que essa grande saída de jovens jogadores do país e não ficando aqui vai muito também nesse lado da formação, nesse lado da questão econômica e também no lado de, por exemplo, o jogador entra numa má fase, vai jogando mal, e no dia seguinte ele escuta que a mãe dele está sendo ameaçada de morte. Nossa. A família está sendo ameaçada de morte. O irmão está sendo ameaçado de morte. Alguns jogadores mais velhos que já têm uma família formada, o filho levou uma ameaça de morte na escola. Na Europa, muito difícil acontecer. Aqui no Brasil, direto acontece. Então, eu vejo que essa questão de segurança também, cada vez mais é vista pelos jogadores. Então, não é simples essa discussão. Eu acho que engloba muito nessa parte econômica, envolve muito nessa parte de formação. O Brasil não tem paciência com seus jovens, não tem. Eu uso de exemplo, por exemplo, o Ryan, que está no Vasco agora. Está sendo cogitado de vender por 30 milhões de euros, o Barcelona está de olho. Há 2 anos atrás, o Ryan, ele era uma promessa da base do Vasco, mas era muito criticado pela torcida. Muito criticado. Porque ele era jovem. É normal o jovem errar tomada de decisão, ainda não está com a sua capacidade técnica 100% formada. É normal o jovem errar. Só que muitas vezes o torcedor não entende isso e acaba queimando o jogador. Antes mesmo dele se formar de fato como um jogador profissional. Então, muitas vezes o jogador pensa, pô, aqui eu não vou ser valorizado, aqui eu vou jogar 3, 5 partidas mal, vou me jogar para baixo, e às vezes isso pode me desvalorizar e piorar a minha carreira. Então, eu vejo muito disso afetando nessa formação de atletas também. Porque você falou de um assunto muito sério, cara, que é o lance dos profissionais serem ameaçados, e me corrija se eu estiver errado, mas acho que isso tem muito a ver com apostadores profissionais, né, vamos dizer assim. Né, acho que pelo advento das bets, enfim, muita gente que... Eu vou usar o tênis de novo como exemplo, né, para você não ter nenhum comprometimento dentro do seu meio, mas a gente estava vendo Bia Haddad Maia, que foi top 10 do mundo, sendo massacrada nas redes sociais, inclusive anunciou recentemente, né, que ela iria parar essa temporada de 2025 um pouco mais cedo, mas muito por conta de pessoas que são... sem noção, vamos dizer assim, né, não respeitam o histórico do atleta, ou simplesmente querem o benefício próprio ali de alguma aposta, de alguma decisão que eles fizeram com isso. Isso tem impacto para você também, e vamos tornar um pouco mais leve a pergunta, vamos falar sobre haters. Como que é lidar com pessoas que, cara, que simplesmente acreditam que pelo fato de estar do outro lado do telefone, como você disse, podem fazer qualquer tipo de comentário por qualquer motivo, seja por aposta, ou porque discorda, porque torce para outro time. Como é que é lidar com esse tipo de gente? Falando da minha parte, para mim não me afeta, assim, eu já acostumei,
para mim é normal. Às vezes muitas pessoas vêm me criticar no vídeo no pós-jogo e aí depois no outro dia fala, pô, tava um pouco já alterado, me desculpa, não era para falar assim. Eu falo suave, irmão, é do futebol, tranquilo. Mas eu vejo que vem mudando isso, principalmente dentro do meio do futebol, mas que o torcedor não entende como o mental é importante para os jogadores, para o seu técnico, enfim, para o seu clube. Porque tem 5 pilares dentro do 5 pilares para um jogador de futebol render bem, que é o técnico, o físico, o mental, o tático e talvez ali o fisiológico, talvez assim, mas tem gente que contradiz. Mas sem o mental, o jogador vai tomar uma tomada de decisão errada, o jogador não vai focar no jogo, e muitas vezes o torcedor acha que para o jogador jogar bem, ameaçando a família dele, vai dar certo. Qual que é o sentido? O jogador vai entrar dentro de campo mais pressionado do que ele já está. Uhum. Cientificamente, quando as pessoas estão mais pressionadas, quando elas estão com medo, a chance é maior de fazer cagada, falando no termo tradicional. Uhum. Então, eu acho que falta muito sensibilidade, principalmente dos torcedores, em entenderem como é que funciona o jogador de futebol. O jogador de futebol nada mais é do que outro ser humano. A única diferença é que ele tem um dom acima dos outros para jogar profissionalmente. Só que mentalmente ele é uma pessoa igual. Tem jogadores que não ligam para a crítica, mas tem jogadores que ligam para a crítica porque são humanos. E não importa se seja por bet, porque perdeu uma aposta, não seja porque ele queria que o time ganhasse. A pessoa do outro lado é um ser humano também. Sim. E se você acha que ela é uma pessoa mau caráter, se você acha que ela tá de corpo mole, o direito é seu. Mas não é direito seu ameaçar ela de morte, ameaçar a família dela, porque isso só vai desencadear uma pior. O jogador não vai desempenhar melhor porque a família dele está sendo ameaçada de morte. Então falta uma sensibilidade do torcedor e eu acho que isso vem da cultura também do mundo, de ter esse tabu com a questão mental, de ter esse tabu com questão de terapia, com questão psicológica. É um tabu geral do mundo inteiro, não é só do Brasil, não é só dos torcedores de futebol. É um tabu global a questão do mental. E eu acho que cada vez mais dentro do esporte, no futebol, no tênis, no basquete, que eu acompanho também bastante, na própria Fórmula 1, que eu acompanho também bastante, o mental cada vez mais é uma pauta de extremo detalhamento de quando a gente tem uma opinião sobre determinado assunto englobando aquele esporte. Então eu vejo que falta uma sensibilidade. Você acha que rede social é um dos fatores que impacta essa questão mental? Né? Com certeza. Eu, ao longo da minha curta carreira... Pro bem e pro mal, né, cara? Dentro da internet, eu já conversei com alguns atletas, onde eles falam, pô, no meu início eu não importava com rede social, eu importava o que falavam, só que ao longo do tempo eu fui vendo que dentro daquela tela ali, a pessoa pode ser o machão, pode se achar o maior cara do mundo, vai ameaçar você de bater, mas quando você estiver na frente falando com aquela pessoa não é verdadeiramente assim. Então, acho que a importância dos jogadores cada vez mais saberem filtrar o que eles vão escutar, o que eles vão ver, pode afetar absurdamente isso. E isso serve também para quem não é jogador, para quem vive uma vida normal, de você, às vezes, escutar uma crítica de uma pessoa e você, pô, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Pô, segue o que você está fazendo, segue o que você acredita, porque se você for parar para escutar o que cada pessoa vai ter para falar de você, acabou. Você não vai viver a sua vida, você vai viver uma vida que os outros estão impondo para você viver. Então, assim, não faz sentido para mim. Muito legal escutar isso de você, porque você, de uma forma ou de outra, é uma pessoa pública, né? E saber que você tem essa percepção é muito importante. Para falar de momentos legais, especiais, como é que foi para você ser convidado por referências, vamos usar aqui o nosso termo, referências da comunicação, cara, como o Thiago Leifert, que virou seu brother, o cara te chama aí toda semana para fazer uma live, para participar de programa, não só ele, mas colocar aqui como um exemplo para as pessoas entenderem o seu nível de audiência, né, quem você já consegue atingir, né, o seu alcance dentro da comunicação. Como é que foi o dia que você, sei lá, como é que você recebeu? Foi pelo inbox? Foi um WhatsApp? Como é que pingou isso para você? Cara, uma história muito engraçada, porque o Thiago, ele tinha acabado de iniciar o canal específico dele mesmo, e ele falou num vídeo, tipo, por exemplo,
você quer participar aqui, se você fala de futebol, você tem um perfil de futebol e você quer falar aqui comigo e tal, manda uma mensagem na minha DM que eu vou ler, que eu vou estudar e vou chamar, talvez, a pessoa. E na época eu acho que eu tinha 30 mil seguidores, foi no início do ano passado, março do ano passado. E mandei a mensagem, fui pra escola. Cara, devia ser ali, eu tava numa aula de redação, na primeira cadeira, eu só sinto a vibração assim da notificação, eu olho pra baixo, Thiago Leifert mensagem. Aí vem na minha cabeça, não, deve ser o canal de transmissão dele, o canal que ele fala lá no Instagram, não deve ser ele. Aí eu pedi pra ir no banheiro. Não é certo fazer isso, tá? E olhar o telefone no banheiro. Essa parte a gente tira a sua voz. Mas enfim. Aí eu fui ao banheiro, vi que era uma mensagem realmente dele falando: não, tô precisando de alguém pra falar do São Paulo, tal, contra o Novo Horizontino. Tá podendo esse horário? Eu falei, tô, pô, claro, lógico. Falar que não pro Thiago Leifert. Aí eu falei, lógico que eu posso. Cara, sendo bem sincero, eu devo ter dado um salto que eu quase bati minha cabeça no teto do corredor da escola. Porque, assim, mais uma vez, eu acredito que tem todo o trabalho que eu fiz, que realmente, às vezes, modéstia à parte, dentro da internet eu escuto as pessoas falarem que é muito bom. Só que, pô, qual que é a chance do cara ver um perfil de 30 mil seguidores, um moleque, e convidar ele? É muito baixa. E aconteceu. Então, assim, aconteceu. Não tenho o que explicar. Porque realmente ele clicou lá e viu meu perfil. E aí, conversando até com pessoas próximas de mim, eu falei, eu não sei como é que eu vou começar. Ele vai falar, pessoal, eu tô aqui com o Guilherme Vale, vai falar sobre o São Paulo. Eu, tipo, como é que eu vou falar? Eu falo bom dia, eu falo boa tarde, o que eu falo? Mas aí no final aconteceu, falei, ele gostou pra caramba, o chat dele gostou pra caramba. Depois eu tive um salto, eu terminei o ano com 100 mil seguidores, então assim, foi muito importante pro meu amadurecimento. Também vieram críticas de pessoas no chat falando, pô, esse moleque aí falando e tal. E é normal e serve pro seu aprendizado, pro seu amadurecimento dentro da internet, dentro da sua vida. Mas foi muito importante, então hoje assim, eu considero o Thiago como uma pessoa próxima dentro da internet, dentro das pessoas que eu conheço hoje dentro da internet, porque, pô, para um cara do tamanho dele, com o repertório que ele tem, dar oportunidade para um moleque de 15 anos dentro do canal dele, pô, ele foi da hora pra caraca, sabe? Então, aí, assim... ó, o cara é um gênio, né, cara? O cara remodelou a forma de comunicação sobre o esporte, e quando a gente vê essa... Cara, é uma lição de humildade, né? Lógico, que eu imagino que ele, quando tenha feito a escolha por você, tenha feito pela qualidade. Os caras são inteligentes demais para fazer uma escolha pelo coração. Né? Ele não olhou para você e falou assim, pô, que menino bonitinho, vou dar uma chance aqui para ele. Não fez isso. Tanto é que, se fosse isso, teria sido só um, né, cara? E, como eu falei, né? Virou brother aí, tá trocando figurinha toda hora. Não, exatamente. Assim, não só com ele. A minha ficha começou a cair de que realmente eu estava fazendo um conteúdo de fato impactante quando eu estava trocando ideia com um presidente, um dono de um clube da primeira liga, da primeira divisão de Portugal. Eu estava trocando ideia com ele sobre contratação. Esses dias eu estava conversando com o dirigente do Mônaco, que é um clube que está na Champions League. Estava conversando com ele, tirando uma dúvida sobre um jogador que está no time dele. Mandei uma mensagem para ele, ele é meu seguidor, eu já fiz um vídeo sobre o Mônaco, e ele curtiu e tal, compartilhou. Então, assim, pô, olha a dimensão que eu tô, cara. Eu tô conversando com dirigentes de clubes, pô, de certa forma, impactantes. O próprio, eu posso até falar o nome, porque, assim, ele já é uma pessoa também que eu tenho um certo contato, que é o presidente do Santa Clara. Então, ele me chamou quando eu fui lá para a Europa para eu conhecer. Infelizmente não deu tempo, não bateu a agenda, mas eu pretendo ir lá conhecer. Então, pô, olha as experiências que eu tô tendo, olha tudo que eu tô tendo oportunidade de fazer. E aí eu sou uma pessoa que sou meio tipo, calma, não é assim, mas pô, esses resultados, vem tudo isso que está acontecendo, eu falo, pô, realmente eu tô fazendo um conteúdo impactante, um conteúdo que agrega para as pessoas, porque esse é o objetivo. Não é chegar na frente da câmera e fazer uma coisa específica, falando de um monte de número. Eu posso falar disso, só que eu quero fazer um conteúdo que as pessoas olhem e falem, pô, é verdade, não pensei desse jeito.
Uhum. Ele passou uma informação difícil, mas que eu entendi facilmente. É esse o meu objetivo. É fazer as pessoas entenderem a minha opinião, entenderem o jogo de uma forma mais simples. Show, cara. Você já tem em mente para onde que futebol, até outros esportes vão te levar? Porque, pelo que eu estou entendendo, você tem vários caminhos, né? Você pode seguir no meio da comunicação, você pode ser um auxiliar de um dirigente, você pode ser um dirigente, você pode ser, cara, sei lá, um estatístico, um estrategista, enfim, uma série de coisas. Você já colocou um pouco de, pelo menos, para qual caminho você pretende ir ou que você gostaria de ir? Ou ainda é muito cedo para falar nisso? Um caminho eu tenho certeza, eu vou mexer com futebol. Mas, assim, eu tenho uma vontade muito grande. Eu já tenho um perfil até de Fórmula 1, que é um esporte que eu gosto bastante de falar. Eu tenho isso dentro de mim de querer falar de diferentes coisas. Eu gosto de escutar diferentes assuntos. As pessoas que me conhecem sabem que eu falo de tudo. Então, assim, eu tenho esse objetivo também de abrir o meu leque de opiniões, de me comunicar. Eu tenho muito interesse de ter uma experiência assim dentro do futebol, seja num estágio em algum clube, seja acompanhando algum dirigente, seja tendo uma experiência, sei lá, em uma comissão técnica. Eu tenho essa vontade, sim, mas eu também tenho vontade de me comunicar, eu também tenho vontade de passar uma mensagem também. Então, assim, eu acredito que eu tenho a possibilidade e gostaria de viver as duas possibilidades. Cara, e aí eu vou entrar agora aqui no meu mundo, tá? No mundo corporativo. Não sei se alguém já conversou com você a respeito disso, mas a gente chama de skills, né? Ou de habilidades. Habilidade de organização, de planejamento, de comunicação, de interlocução, de relacionamento. Tudo isso faz parte do mercado corporativo, cara. Tudo isso faz parte da vida de um executivo. Então, se nunca ninguém conversou isso com você, pode ter certeza que o seu estágio para essas habilidades você já vem fazendo, tá? Então, tomara que você realize seu sonho e que você torça muito para que você faça aquilo que você gosta, tá? Mas se em algum momento você pensar que a sua carreira também pode conciliar um escritório, saiba que você já tem um belo caminho já percorrido. Tá? Então, acho que só para fazer um paralelo aqui com as pessoas com as quais que eu me comunico, não porque elas não, muito provavelmente a maioria delas devem te conhecer, devem amar futebol e devem também acompanhar o seu trabalho, mas para fazer esse paralelo, para você realmente entender que talvez de uma forma até orgânica ou natural que você acabou conhecendo essas habilidades, tudo isso você também precisaria para o mercado corporativo. Então, cara, é muito legal, é fascinante. Acho que essa conversa aqui vai realmente impactar muitas pessoas. E indo nesse ponto que você falou, que é uma palavra que hoje está na moda, mas que, pô, é muito importante, que é o networking, né? Então, assim, eu tento criar conexões ao máximo, eu tento conversar com o máximo de pessoas, tento falar com o máximo de pessoas que eu conseguir, porque no final, velho, o que vai te levar a você ser contratado por uma emissora, no final, o que vai fazer você entrar em algum clube, o que no final vai fazer você entrar no estágio e até falando no geral, você ser contratado em algum emprego, você subir de cargo em algum emprego, são as suas relações. Se você for uma pessoa que ninguém gosta de conversar, se você for uma pessoa sem assunto, se você for uma pessoa sem cultura, se você for uma pessoa realmente chata de se ouvir, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque, querendo ou não, hoje, a principal habilidade que uma pessoa tem que ter é oratória. E se você for uma pessoa que não conversa com ninguém, que não tem nenhum contato, você não vai para frente, qualquer que seja a profissão. Então, eu tento sempre me comunicar bem, tento sempre conversar com o máximo de pessoas sobre o máximo de coisas possíveis, porque eu sei que no futuro, quando eu precisar, eu vou ter ali algumas opções de para onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Eu acho que isso é muito importante, não só dentro do meu nicho, mas no geral também. Deixa eu te ajudar, então, já que você gosta de estatística, cara, vou te colocar uma aí. 80% das pessoas são contratadas através de networking, tá? Não é pelo site que ela vai se aplicar para uma determinada vaga. 80%
são contratadas via networking. Ô Gui, antes da gente ir para o encerramento, queria só que você... O que você gostaria de falar para os jovens, meninos, meninas, que têm a sua idade ou são mais novos cara, que olham você como uma referência ou que, né, gostariam de dar um primeiro passo dentro da internet, seja no esporte ou qualquer outra forma de comunicação. Que conselho que você dá para esse pessoal? Tem uma fala que é meio clichê, mas que eu sempre gosto de falar: assuma o risco. Se você confia naquilo que você está fazendo, se você acredita no que você faz, se você tem coragem para fazer o que você gosta de fazer, assuma o risco. Porque se aquilo for para você, vai ser natural. Porque você vai ser bom naquilo. Então vai ser natural. Assuma o risco. Tenha coragem de fazer as coisas. Seja na internet, seja no mundo profissional. Se você está pensando em fazer um curso, mas você não sabe se você tem capacidade, vai atrás, faz o possível. Se é o seu sonho, vai lá. Na internet, no primeiro momento, muitas vezes é difícil você se comunicar, você aparecer numa câmera, algumas pessoas vão te julgar, mas que se dane, velho. Você está vivendo o seu sonho. No final, a vida que você vai viver é você que vai viver, não são os outros. Então, assuma os riscos, faça as coisas que você acredita que deva ser feito. Lógico, não vai fazer loucura, não vai cometer crime, mas faz aquilo dentro do que você acredita que seja certo. Porque o mundo, eu vejo assim, que o mundo tá sentindo falta de pessoas de iniciativa, de pessoas com coragem para fazer, de pessoas que assumam risco, de pessoas que acreditam nelas mesmas. Então é isso que eu tenho para falar, velho. Assuma o risco, vai para cima, não liga para a opinião dos outros, ligue para a opinião das pessoas que querem te ver bem, das pessoas que querem te ver crescer, não daquelas que comentam alguma coisa por comentar, por alto. Não, se ligue nos comentários construtivos, nos comentários que fazem você evoluir, não naqueles que te diminuam. Então é isso que eu tenho para falar. Assuma o risco, tenha coragem. Cara, pessoal, olha, isso de novo não é um avatar. Esse é Guilherme Vale falando aí para você, ao vivo ou gravado aqui para o Benchmark Podcast. E agora eu vou entrar no bloco do encerramento, Gui. Uma pergunta eu não vou poder fazer, porque eu sempre faço para os participantes aqui 2 perguntas. Uma delas é, se você pudesse, com a experiência que você tem hoje, voltar 20 anos atrás, o que você falaria para essa pessoa? Eu não vou poder falar para você, então eu vou adaptar. A pergunta é, dentro dessa sua trajetória, você ouviu, acredito que você ouviu muitas pessoas, e espero que pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Quais foram os principais conselhos que você ouviu dessas pessoas para que você falasse, cara, tá bom, é isso aí, vou para frente e vou seguir, porque eu acredito nisso? Até adaptando o que você falaria, o que eu falaria para o Guilherme de 2 anos e meio atrás, naquela noite que ele decidiu começar com isso? Legal. Seja original. Seja original. Faça as coisas naquilo que você acredita. Porque é muito fácil hoje, a gente vive um mundo de muitas cópias, um mundo de pessoas que tentam se espelhar nas outras, questão do Photoshop, não só em fotos, mas na vida em geral, muitas pessoas que se comparam a todo momento. Então eu falaria para ele, seja original, faça as coisas naquilo que você acredita, faça as coisas daquilo do jeito que você é, não seja mais uma cópia no mundo. Porque de cópias o mundo já tem várias, mas de pessoas originais são poucas. E as poucas que tem no mundo, que são originais, a maioria faz sucesso. Então eu falaria isso para ele, mantenha o foco, acredite nisso que você está fazendo e seja original. Bacana, cara. E a última é relacionada ao nome do podcast, né? Então a gente está falando de referência. Assim como você é uma referência para mim, eu queria ouvir de você. Quem são suas referências? Pode ser na sua profissão ou na sua vida pessoal. Quem que você... Não precisa ser uma pessoa só, pode ser mais de uma. Quem que você considera uma fonte de inspiração para você? Difícil, eu tenho várias, mas... Tem algumas aí. Cara, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, não pelas coisas que, assim, um cara que veio de baixo, um cara que muitas vezes foi taxado que não tinha talento, que não ia conseguir, mas ele acreditou no sonho dele, acreditou nele, voltando no ponto que eu sempre falo, ele acreditou no potencial dele, ele trabalhou duro, ele se esforçou para hoje ser um dos maiores da história. Então, Cristiano Ronaldo, para mim, é uma grande referência. Agora me deu um branco. Você vê, quando as pessoas te perguntam as coisas, te dá um branco. Mas, assim, eu vejo que os
o meu avô, o meu falecido avô também, são pessoas que eu vejo assim, como é que eles lidam com os problemas da vida, como é que eles lidam com as situações. Eu acho que assim é muito importante também essa questão da gente ter calma, da gente olhar antes de agir com a emoção, mas também ter a razão no que você for fazer. Eu gosto muito do próprio Thiago Leifert, velho. É uma das minhas referências na questão de se comunicar, na questão de como se comunicar de fato. Então, assim, são vários. Eu poderia ficar aqui falando Ótimo, um cara. monte de tempo, mas é isso aí. Tá bem amparado. Acho que as suas referências aí são excepcionais, é por isso que você também é excepcional. E para finalizar, queria que você falasse aqui para o pessoal como é que eles podem te seguir. Depois eu vou ralar lá na edição, colocar aqui, né, embaixo para a galera ver, mas fala aí como é que as pessoas te encontram, onde você posta, o que eles podem esperar de você aí, qual é a frequência e tudo mais. Então, eu tô no Instagram, @guilherme.valep. Também tô no TikTok, esse mesmo nome. E no YouTube também com esse mesmo nome. No YouTube eu não apareço com tanta frequência, mas às vezes eu apareço. Instagram, maioria das vezes vídeo todo dia. TikTok também. Falando de futebol europeu, futebol internacional, geopolítica dentro do futebol, tático, dado, estatística, opinião de fato. Eu falo de tudo, eu tento falar minha opinião sobre todas as coisas dentro do futebol. E às vezes eu dou uns pitacos em alguns esportes, em alguns outros assuntos, mas na sua maioria é sobre futebol. Cara, não vá pro tênis, você vai se apaixonar e não volta mais. Mas, Gui, cara, muitíssimo obrigado. Cara, muitíssimo obrigado pela sua participação. Recomendo aí, pessoal, fortemente que vocês sigam o Gui nas redes sociais, cara. O conteúdo é muito bacana, né? E eu sou um cara que não conhece absolutamente nada de futebol. Estou aqui para dizer que vale muito a pena, porque se para mim, que não tenho conhecimento, já é enriquecedor, imagina para quem se interessa e vai ver ali no dia a dia com muito mais informação. Então, Gui, cara, brigadão. Foi um prazer. Obrigado por toda a ajuda, todas as dicas, né, todo o auxílio que você me deu sobre ferramentas, sobre o que comunicar, público-alvo. Cara, foi muito importante mesmo para esse começo de jornada que está tendo aqui o Benchmark. Valeu. Pô, obrigado demais, Rafa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigado pelo convite. Obrigado pela lembrança. E aí, obrigado também ao chat, às pessoas que vão ver esse vídeo aí também, que me sigam, que tenham conseguido entender um pouco sobre o que eu falo, entender a minha percepção um pouco sobre também o que eu falo. Então, foi um prazer. Valeu, Gui. Grande abraço, cara. Valeu, grande abraço.